Nesse vídeo, eu quero mostrar alguns efeitos para alterar a aparência de alguns textos. Então, eles vão servir nesse exercício para aparência, mas você vai poder usar depois quando a gente começar a mexer com keyframes, também para animação. Então, eu vou mostrar alguns diferentes. E eu já coloquei aqui um title para cada um dos plugins que eu vou mostrar. E eu vou começar aqui com esse, que se chama Blur. Então, eu vou vir aqui em Efeitos e Presets. Ele tem uma galeria grande aqui de efeitos e presets, tem várias categorias. E você pode procurar pelas categorias ou pelo nome. No caso Blur, ele não é um plugin só, ele tem vários plugins diferentes da categoria Blur. Então eu vou vir aqui na categoria Blur e Sharpen. Sharpen é quando você quer melhorar a nitidez de uma foto ou de um vídeo, não é o caso aqui desse texto, mas os blurs vão ser bem úteis. Um que é bem útil é o Fast Blur. Eu vou selecionar o Fast Blur, jogar no texto, e eu posso escolher aqui só horizontal, caso eu quisesse dar aqui um efeitinho do blur saindo e voltando horizontalmente. Eu já estou mostrando aqui na tela ele animadinho, porque eu estou mudando aqui os valores. E seria como você teria se você colocasse keyframes. Eu posso colocar também só vertical, caso ele fosse estar caindo, alguma coisa assim. E é um efeito bem interessante também, ó. Você pode criar aqui umas linhas, e essas linhas vão se formando até criar o texto. Ou eu posso colocar aqui horizontal e vertical, e dele ficar mais simplificado, como se ele só estivesse surgindo a partir de uma névoa. É um filtro bem versátil que você pode usar em várias circunstâncias diferentes. Além do Fast Blur, tem também o Gaussian Blur, que tem um efeito visual igual. Aqui dentro do After Effects eles não vão ter diferenças, é diferente lá do Photoshop, que vai ser plugin um pouco diferente, algumas opções um pouco diferentes. E tem várias variações aqui, você pode testar elas, normalmente com vídeo você vai sentir mais diferença do que com texto. Você vai ver que algumas delas você vai jogar, e ela vai ter um efeito um pouquinho diferente uma das outras. Aqui no caso estou usando o Vector Blur, ele faz aqui um efeito mais orgânico, ele não vai fazer um blur mesmo, ele faz tipo uma distorção até sumir com o objeto. Tá, então a gente viu dois tipos de blur, o Vector Blur e o Gaussian Blur. Eu vou ir para a próxima categoria, então eu vou tirar aqui o Blur, vou desligar esse layer e vou vir para o próximo, e o próximo é o Bulge. O Bulge ele é do efeito de distorção, então ele estaria na categoria de distorção, já que é um efeito para distorção. Ou você pode vir aqui em cima na lupa e escrever Bulge diretamente. Esse Bulge ele simula aqui ó, uma lupa. E você pode usar aqui para ir revelando o objeto, caso você queira combinar com uma máscara. Ou você pode usar somente para distorcer, vai depender muito do contexto. A ideia desses efeitos é mais você conhecer para vários contextos diferentes que quiser usar. Então você tem aqui um controle sobre a distância desse Bulge, então se ele aproxima, ele distancia, e a força que ele vai ter. E também você tem aqui o tamanho, horizontal e vertical. E nessa categoria aqui, o posicionamento. Então é um efeito bem legal, você pode usar em várias circunstâncias. A ideia é que normalmente quando você está brincando aqui com Motion Typography animado, é contar uma história. Então cada um deles vai ajudar de uma forma diferente, vai ser bem relativo ao tipo de arte, o conceito que você está querendo demonstrar no vídeo. Nesse aqui eu quero mostrar o Split, que é um que eu acho bem divertido. E o que ele faz aqui é simular um corte. Aí você pode vir aqui para cortar o teu texto, ou então você pode usar como se fosse simular, por exemplo, uma boquinha. Aí você pode vir aqui e fazer essa boquinha falando. Você pode inclusive sincronizar isso com áudio, através de uns efeitos mais avançados. Depois que a gente for ver keyframe, eu dou uma mostrada como é que se faz para sincronizar a animação com áudio. O próximo que eu quero mostrar aqui é o Ripple. O Ripple é um efeito mais orgânico, para simular, por exemplo, uma ondulação de água. Você joga aqui no texto, você tem aqui um radius, que seria a abrangência desse ripple. Ele pode ser assimétrico ou simétrico. Ele tem aqui a velocidade que ele vai fazer essas ondinhas. Você tem também aqui a fase, caso você quisesse animar pela fase, não pela velocidade. E o tamanho dessas ondinhas. Se eu der um play, já consegue ver ele na tela, ele está renderizando ainda. Agora ele está dando play em tempo real, a ondulação que ele faz. Aqui ele está bem grande, a gente poderia vir aqui aumentar e diminuir o radius. A gente também podia aumentar e diminuir aqui a velocidade, até a gente encontrar um meio termo em que dê ainda a leitura e o efeito que a gente vai querer. Depende muito da animação. O próximo que eu quero mostrar, ele fica um pouquinho mais difícil a leitura,
mas ele também faz um efeito meio de água balançando, umas ondinhas, uma coisa assim. Ele é interessante também para fazer um efeito mais orgânico. O nome dele é Drizzly. Você tem aqui algumas opções diferentes. Conforme vai aumentando, você vai vendo esses drizzlies acontecendo na tela. É como se fossem umas passagens de ondas diferentes. Você tem aqui o controle sobre a longevidade, então é o tempo que ele dura. Qual que é o rate, quer dizer que quantas vezes que elas vão aparecer, a frequência no qual ele vai aparecer. Ele tem aqui um nível de distorção. Aí ele tem uma distorção aqui de profundidade. E a opção aqui para espalhar. Depois você definir como você quer, você também tem um controle embaixo de luz e sombra. Ou você pode só dar um play para ver aqui na tela. Ele faz um efeito aqui bem realista de ondinhas. Inclusive é mais realista do que o Ripple. Agora eu vou mostrar um filtro chamado Audio Spectrum. Esse Audio Spectrum, normalmente você vai jogar ele numa máscara. Se eu jogo ele aqui no texto, ele vai substituir meu texto por esse Audio Spectrum. Então eu vou fazer o seguinte, para usar esse plugin a gente vai precisar de duas coisas. Primeiro, converter esse texto aqui por uma máscara. Então eu vou vir aqui em Layer e escolher a opção aqui de criar máscara a partir do texto. Agora na sequência eu vou precisar também de um áudio. Então eu vou vir no painel Projeto, dar um duplo clique para importar e vou escolher aqui um áudio. Vou pegar um áudio qualquer do meu computador. Vocês podem testar no computador de vocês, eles também usam um áudio qualquer. E agora aqui nessa camada, que é que tem a máscara, eu até posso visualizar a máscara vindo aqui no botão de visualização de máscara. Eu vou vir aqui e vou escolher Áudio Spectrum. Inclusive a gente pode usar essas duas opções. Ele vai ter aqui Audio Waveform e Audio Spectrum. Os dois têm efeitos bem semelhantes. O Audio Spectrum só é um pouquinho mais completo, mas pode escolher entre um ou outro. Os dois vão ter aqui a opção de usar um patch como referência, que é a opção que a gente vai querer aqui. Então, eu vou jogar aqui o Audio Spectrum. E aí eu posso escolher qual das letras que eu quero que apareça na tela. Eu teria que fazer um diferente para cada letra. No caso, eu vou deixar ali no S, porque dá para a gente enxergar ali bem. Vou mudar aqui o zoom para 100%. E a gente consegue enxergar aqui. Além disso, a gente também tem que vir aqui e dizer qual que é o áudio. Então, eu escolho aqui o áudio. E quando eu der um play, a gente já consegue ver lá em cima o efeito do áudio oscilando aqui dentro do waveform. Eu vou aproveitar, vir aqui em Preview e deixar ele em Full para melhorar a qualidade, para a gente conseguir enxergar bem. E a gente tem algumas variações diferentes. Eu vou trazer o CT aqui na frente, só para a gente testar as variações. Ele tem aqui em linhas. Você também vai poder escolher aqui no modo de Wave, vai ser tipo uma onda. E o último que ele tem aqui vão ser bolinhas que vão oscilando conforme a música vai tocando, que também faz um efeito muito interessante. Você também tem um controle sobre a cor, sobre a amplitude, a frequência, tem vários controles. Ele é bem completo, depende muito do que objetivo você está querendo atingir. Mas é um filtro bem interessante e que faz um efeito visual bem legal. Eu vou até aproveitar e fazer o seguinte, eu vou colocar alguns a mais. Para fazer isso é bem simples, você aperta Ctrl D e vai fazer uma nova cópia. E daí eu vou escolher aqui uma outra letra. Só no caso de duplicar a camada e não o efeito. Então, eu vou vir aqui na camada, Ctrl D, escolho outra letra, Ctrl D. Cada Ctrl D que você dá, ele vai fazer uma nova camada. E o que eu estou fazendo é selecionando, apertando Ctrl D e escolhendo aqui uma outra letra. Ok, agora eu vou vir aqui com a mãozinha, vou alinhar aqui no centro da tela e eu posso apertar Play para ver o resultado final. E ele faz um efeito bem interessante, eu acho um dos plugins mais legais para mesclar áudio com animação. Mas continuando lá, eu vou deletar esse daqui para não ficar ocupando muito espaço na tela. E eu vou vir para o próximo. A gente fez Audio Spectrum, agora é Radio Waves. Esse Radio Waves também vai necessitar de uma máscara. Então eu já tenho aqui o texto. Eu vou vir aqui
em Layer, criar uma nova máscara a partir do Layer. Ele vai criar lá já lá em cima. Agora eu vou jogar o efeito Radio Waves. Ele vai fazer o seguinte, a princípio ele faz várias ondas de rádio. Ele vai fazer vários círculos simulando como se fossem ondas de rádio. O que eu vou fazer aqui é mudar, em vez de polígono, eu vou mudar para máscara. E daí ele vai usar aqui alguma das letras da máscara para gerar aqui os polígonos. Isso tem vários controles, então é um efeito meio psicodélico, mas que para animação é bem interessante. Ele vai fazer algumas coisas aqui bem legais para você fazer sua animação. Então eu posso escolher aqui alguma das letras. Letra W aqui é bem interessante. Aí eu vou escolher aqui uma cor. Você tem aqui controle também sobre a forma no qual ele vai fazer a reprodução dessas letras. Você também tem aqui um controle da opacidade. Tem o controle do fade in e fade out, então é a transparência que ele vai ter no início e no fim. Aqui um controle também sobre o tamanho no início e no fim. Aqui é a duração de vida dele. Se ele vai ficar girando conforme ele vai criando ou não. Aqui em Spin, tem aqui a opção de velocidade, tem opções aqui de direção, orientação, aqui para ele expandir ou não, e a frequência no qual ele vai jogar. Então ele tem vários controles, ele tem até um controle aqui legal de reflexo, que daí na hora que ele chegar na barreira da camada ele vai começar a voltar. Então eu até vou fazer o seguinte, ó, vou aumentar aqui a frequência. Vou mudar aqui a posição também, trazer aqui mais para a esquerda. Vou definir aqui uma velocidade bem maior também. Aí no caso a gente já consegue ver na tela, ó, conforme ele vai quicando, ele vai mudando de direção, até ter vários na tela. Então eu vou deletar ele e vou vir para o próximo. O próximo já é um efeito de aparência novamente. Então eu tenho aqui o Scribble. Eu vou escolher ele aqui como efeito. Mas primeiro eu tenho que vir aqui em Layer e escolher a opção aqui de criar máscara a partir da camada. Agora eu posso jogar o Scribble. E daí eu tenho o controle. Se vai ser uma letra só, ou se vai ser todas as letras. E daí escolhendo todas as letras, pode ser dentro, só o centro. Aí você tem aqui controle também da parte de fora. Então tem várias opções diferentes aqui de o que ele vai usar para criar essas linhas. No caso, eu vou colocar aqui Inside. E deve usar aqui a parte de dentro para criar as linhas. Desde a gente tem um controle aqui da transparência. Tem um controle do ângulo. A espessura desse stroke. Início, fim, você pode fazer ele aqui desenhando na tela para ir criando. Aqui no caso eu posso deletar essas máscaras aqui do centro. Eu até vou selecionar aqui o botão de máscara. E vou deletando essas do centro que a gente não vai precisar. E pronto. Eu simplifiquei aqui meu desenho. E ele fica aqui bem interessante. Ele faz até uma animaçãozinha. E é um efeito bem legal. Então vou deletar. Vou vir aqui para o próximo. O que eu acabei de usar aqui é o Scribble. O próximo, os próximos dois, inclusive, eles são efeitos de luz. Então tem aqui o Light Sweep, que é um efeito bem clichê, bem clássico. Você vai ver em vários comerciais e logomarcas. E ele faz aqui uma passagem de luz. Você tem aqui uma luz, que você tem o controle dela passando aqui pelo seu texto. Então aqui em cima você tem o centro, que é ela passando aqui pelo texto. Você tem aqui o controle da direção. Você tem aqui um controle se vai ser mais nítido ou vai ser mais suave. Ou se ele vai ser aqui o modo linear. É só um pouco diferente a interpolação do brilho em cada um desses modos. Eu vou deixar aqui em Sharpen. E daí ele tem aqui Edge Intensity e Sweep Intensity. Se você diminuir a intensidade do Sweep, ele vai começar a sumir. E daí você tem um controle aqui só sobre o Edge. Daí o contorno fica mais definido do que a parte do centro. Como essa é uma fonte fina, não vai fazer muita diferença. A gente consegue perceber aqui, ó, como ele vai pegando mais intensamente nos contornos do que no centro. E a gente pode animar isso aqui passando pelo texto, conforme ele vai revelando o texto. É um efeito bem legal. Mas também é bem comum, então cuidado como vai usar para não ficar muito clichê. O próximo que eu vou mostrar agora é o Light Burst.
Esse Light Burst ele vai fazer também um efeito de luz saindo do texto. Então, a partir do texto, ele vai fazer aqui um raio de luz saindo. Você tem um controle sobre esse raio, se ele vai propagar ou não. Então, ele pode começar sem esse raio, depois ele vai criando. Você também aqui tem intensidade. E você tem a direção. Então, você pode vir aqui e animar essa direção, como se, por exemplo, fosse um spot de luz formando esse texto. Está bem intenso aqui, deixa eu deixar um pouquinho mais sutil. E daí eu posso pegar aqui a bolinha e arrastando pela tela para ir animando. É um efeito bem legal, mas ele também pesa bastante para o computador fazer o render. O próximo é um efeito que funciona também no Menti 3D. Então, quando a gente criasse câmeras, a gente poderia animar esse plugin usando a câmera. A câmera vai ler ele. É bem legal. A gente vai ver depois como trabalhar com câmeras e luzes mais para frente. E ele se chama Ball Action. Você joga no teu objeto, você vê que ele vai virar várias bolinhas. Você tem um controle aqui sobre a quantidade e tamanho dessas bolinhas. Eu vou aproximar aqui um pouco mais para a gente conseguir enxergar bem. E você vê aqui que o texto é composto por várias bolinhas agora. Você tem aqui controle sobre o tamanho dessas bolinhas, sobre a quantidade de bolinhas que ele vai ter. E aqui você tem a opção também de estado de instabilidade. Isso vai ser junto com o scatter. Conforme você vai usando o scatter, você pode usar essa opção aqui para ir aleatoriamente mudando de posição. Então são duas opções que trabalham em conjunto. Scatter é espalhar, e além de espalhar, você tem como se fosse uma fase, como se fosse o posicionamento em qual ele está espalhado. Então você pode brincar aqui, por exemplo, para ter várias bolinhas espalhadas, e elas vão se aproximando para ir formando o texto. Você pode brincar também como se fosse uma tela de LED ou alguma coisa assim, e fossem vários pixelzinhos mostrando o teu texto. Até você poderia jogar aqui junto o plugin Glow para fazer um brilho. Aí aparecer mais como se fosse um projetor ou uma telinha. Você também pode brincar aqui, tem uma opção de rotação e distorção, que é bem interessante. Vai fazendo tipo como se fosse uma cadeia de DNA. E além de ele ter interatividade com a câmera, daí você poderia ir mexendo a câmera em volta dele, aproximando, distanciando. Então eu vou criar aqui uma nova câmera só para ilustrar. E quando eu tenho aqui a câmera, eu consigo ir virando e variando e aproximando dele conforme precisar. Eu vou deletar aqui a câmera e vou mostrar aqui o último dessa videoaula, que vai ser o scatter. Então eu vou selecionar aqui o último. E nele eu vou jogar o scatter. Que seria o scatter, na verdade, o nome. E tem duas opções. Em estilo, tem Scatterize. Você encontra aqui, Scatterize. E eu queria fazer como se fosse tipo um ruído. Ele vai transformar teu objeto num ruído. E em simulação, ele tem Scatterize. Esse daqui, ele vai explodir bastante o teu texto. Além de explodir, você tem alguns outros controles, como aqui um twist para você ir rotacionando ele. Você tem as duas direções, direita e esquerda. E aqui um modo de composição entre o scatter e o texto. Então ele vai variar esse do outro pelo fato de que esse aqui não espalha muito, ele é mais um efeito que vai ter no teu texto, já o outro espalha bastante de forma que some o teu texto da tela.